7 motivos para você usar tomografias. Primeiro de tudo, um diagnóstico em cima do exame 3D, ele é extremamente mais assertivo. Eu praticamente não uso mais exame 2D. Mas alguns casos aparecem para mim, onde eu já tenho que fazer um diagnóstico prévio ali, o paciente já vem com pasta, já foi em 2, 3 ortodontistas, e eu preciso pelo menos mostrar para o paciente alguma coisa, né? E aí, se ela quiser tratar comigo, eu vou pedir o exame 3D para depois a gente começar o tratamento. Quando eu pego um exame 2D hoje em dia, demoro para poder entender aonde que eu tô. Demoro para entender o que está acontecendo ali, para explicar alguma coisa para o paciente. É incrível isso. Depois que você acostuma a avaliar o 3D em todos os ângulos, todas as formas ali, lado esquerdo, lado direito, tudo em detalhes, você praticamente não consegue mais enxergar o 2D como uma forma minimamente possível de dar um diagnóstico assertivo. A gente consegue diagnosticar assimetrias com muita facilidade. O exame em 3D, ele dá as medidas pra gente. Então, o seu lado esquerdo, o teu ramo do lado esquerdo tem 10 milímetros, do lado esquerdo tem 20. É muito simples, não tem dificuldade da gente enxergar uma série de questões que a gente tinha maior dificuldade. ATMs, mais uma vez eu falando para vocês sobre ATMs. Não adianta querer negligenciar as ATMs. Você ortodontista, se você acha que você tratar um paciente, mudar os dentes de posição, fazer toda a movimentação ortodôntica, que isso não vai ter influência nenhuma nas articulações, você está enganado. Sinto lhe dizer. Eu sei que existe uma linha muito grande que fala que não tem nada a ver dente com articulação, movimentação ortodôntica, mas tem a ver. Tem a ver. Isso está sendo cada vez mais exposto hoje em dia. Hoje em dia com os trabalhos em 3D, tem saído trabalhos novos correlacionando tudo isso. E logo mais isso vai ficar muito claro. Mas você já tem que saber. Tudo que você faz no paciente tem algum reflexo na articulação. E você tem que saber onde você está pisando. Você precisa enxergar essa articulação. E a gente enxerga através dos exames. Vias aéreas. O exame ideal para a gente fazer um diagnóstico de apneia do sono, por exemplo, é a polissonografia. É padrão ouro. Mas as tomografias, elas mostram para a gente o volume de área que o paciente tem ali. Por que isso é importante? Dá para a gente já sugerir, ter uma ideia que o paciente tem algum probleminha, tem um estreitamento daquela região. Mas a gente precisa ter um parâmetro antes e depois da cirurgia a gente faz outro exame e vê o tanto que aumentou ali. Então você tem que ter essa marcação antes. Hoje em dia, nas tomografias, nesses exames que eu peço, dá as medidas volumétricas das tuas vias aéreas. É super bacana. A comunicação, que a gente vem conversando bastante, eu já tenho falado bastante, a comunicação é direta. Execução de simulações de cirurgias ortognáticas. O paciente exige do cirurgião uma simulação. O paciente quer ter uma ideia de como vai ficar. Então o paciente é um prognata, tem um queixão. Ele quer saber, fala, doutor, tem como você simular para eu saber como é que vai ficar o avanço? Eu quero saber se vai ficar legal, se o paciente tem um queixinho para trás, como é que vai ficar? Você chega o paciente e fala assim, o cirurgião, né? Ó, nós vamos fazer uma cirurgia de maxila, mandíbula e mento. Aí o paciente, nossa, mas vai mexer isso tudo? Não, vai mexer, porque... Mas tem como eu ver? Tem como eu saber? Ter uma ideia? Tem como? Hoje em dia a gente não trabalha mais sem essas simulações aí. O exame 3D, as tomografias, mais uma vez, elas proporcionam esse benefício pra gente. 7, prototipagem da maxila e mandíbula. Então, por exemplo, você vai colocar as mini placas no paciente. Hoje em dia eu não faço mini placas mais sem pedir a prototipagem e fazer as dobras da mini placa, marcar as posições dela na prototipagem. Porque o cirurgião, quando vai fazer a cirurgia no paciente para colocar as mini placas, elas já estão meio caminho andado. Para o cirurgião fazer a incisão e pegar uma placa, dobrar na mão, ficar testando lá no paciente na hora, isso dá trabalho. A cirurgia de mini placa não é complicada, mas ela é muito difícil tecnicamente de ficar certinha. Ela dá trabalho, tá? Não é uma cirurgia que não tem risco nenhum para o paciente, é uma coisa muito simples, mas ela dá trabalho. E se você quiser minimizar esses trabalhos, você tem que fazer essa prototipagem. Então a prototipagem ela é fundamental, tá legal?